Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, estão aí na live. Tudo bem, né? Retornamos aí depois de uma semana, estar longe da igreja, né? Mas muito bom estar de volta. Como diria o povo, viajar é muito bom, retornar, voltar para casa melhor ainda, né? Mas vamos lá, então vamos abrir nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 7 a 10. Acredito eu que bastante conhecido dos irmãos, né, esse texto. Vou fazer as vezes da Aline. A Aline não veio, mas deixou um responsável pelas fotos. Segunda Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Amém? Tudo bem, né? Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 7 a 10, diz o seguinte: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que a tua graça nos baste, ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja conosco neste dia, neste culto, ó Pai, que as tuas palavras, ó Deus, possam fazer sentido, Pai, sentido real em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Muito bem, não então esse texto de Paulo, né, já preguei uns tempos atrás aí, mas com certeza hoje terá outras palavras, né, até porque não me lembro todas, algumas até lembro, mas esse texto é muito interessante porque Paulo, né, ele vai até o terceiro céu. Não me pergunte, não me peça para explicar como que se dá isso, como que é o terceiro céu, porque eu já falo constantemente, né, a maior esperança, a glória nossa será ir para o céu. Vai ter o terceiro céu, fica imaginando, né? Então, o terceiro céu deve ser algo assim, né, espetacular, que não dá para a gente falar. O próprio Paulo foi impedido de falar de algumas coisas, né, até porque ele queria falar de coisas, né, excelentes, mas não estava pronto. E principalmente, né, quando Paulo teve essa honra, esse privilégio de ir até o terceiro céu, ver as maravilhas de Deus, a glória de Deus e voltar. E ter que conviver com pessoas pecadoras, pessoas rebeldes, e nós, né, escrever para que chegasse até nós. E o texto fala desse espinho na carne, não vou me ater a isso também, né, porque a Bíblia não diz claramente o que é, há algumas teorias do que pode ser, uma coisa ou outra, e não é o assunto de hoje também, né, mas o que eu quero é focar nisso, que foi dado o espinho na carne de Paulo, justamente para que ele não se ensoberbecesse, não falasse, né, se gloriasse em si mesmo, mas para que ele pudesse falar da maravilha, da glória de Deus, da excelência de Deus, para lembrar que ele, né, é pequeno, para não se exaltar. Pense nós, né? Nós quando recebemos alguma honra qualquer aí, nós já ficamos cheios de nós, né? Ah, porque isso, porque aquilo, né? Eu mesmo, imagina se eu fosse lá no céu e voltasse, né? Falando, não, eu sou o cara, né? Fui lá, voltei e tal, a não ser que Deus impedisse, como fez com Paulo. Imagino que Paulo, né, por algum momento sentiu o desejo de falar, de ser reconhecido como alguém que foi até o terceiro céu, viu a grandeza de Deus e voltou. Então, é algo assim, uma honra que não foi dada a qualquer um, né? E volta a compartilhar. Já desejei algumas vezes de ter, né, entre aspas, poderes sobrenaturais, né? De colocar a mão num e curar e tal.
Aí a gente descobre que era para ser reconhecido. E Deus fala que não. Então esse é o tema do sermão. Quando Deus diz não, né? Diz não para Paulo, ó Paulo, não, você não vai ser arrogante, você não vai falar de você mesmo, você vai falar daquilo que você viu. Vai falar de Jesus Cristo, de quem te levou até lá. Porque a grandeza de Deus não é o que Ele faz, não é a honra que Ele nos dá, para nós honrarmos em nós mesmos, mas dar a honra àquele que nos honra, aquele que nos dá a condição de ir até o céu. Paulo falou sempre, né, que não ia falar de conhecimento, e ele tinha bastante, de experiências também que ele teve, né, dessa de ir até o terceiro céu, mas falar de Jesus Cristo, que proporcionou tudo isso para ele, que chamou, que tirou ele da situação que ele era, que levou ele a ter experiências, né, maravilhosas para que ele falasse de Jesus Cristo. E aí nós poderíamos pensar, né, aquelas perguntinhas, você já passou por algumas situações que você desejava tanto que Deus te respondesse e Deus disse não para você? Fala, não, não é do seu jeito. Não é que Deus deixa a pessoa sem resposta. Porque às vezes a gente ora tanto para Deus e Deus não fala nada, né? Não, Deus falou não, é porque eu estou tão acostumado a querer a fazer a minha vontade, que Deus fala não e eu não aceito o não de Deus. Não é assim? Quando mexe com a família, então, às vezes Deus fala, não, não é desse jeito. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Mas Deus atende o pedido, só que do jeito dele. E aí é que engarrancha as coisas, né? Quando a criança, às vezes o João, né, que eu lido com ele todos os dias praticamente, quando sai do jeito dele, ele chora, ele fica bravo e tal, mas ele ainda não tem uma compreensão. Aí que Paulo fala que nós somos ainda crianças, somos meninos na fé. Não compreendemos a grandeza de Deus, muito menos o não de Deus. Estamos tão acostumados, fomos criados, somos ensinados a ter o sim, né, a ser do nosso jeito. E quando Deus fala não, a maioria das vezes nós não queremos aceitar. Então, por isso, Paulo ficou em silêncio, viu ele próprio sofrer. Agora pensa lá Paulo, né? Querendo voltar lá do terceiro céu e ter uma recompensa de ser exaltado. Mas qual é a recompensa? O primeiro ponto, qual é a recompensa do céu? Para Paulo foi muito difícil, né? Ver tudo aquilo, não poder se exaltar. Paulo teve essa experiência, né? Gloriosa, aí do verso 1 ao 7, você vai ler lá, de subir ao terceiro céu. Daí, cá entre nós, quem não gostaria de subir até lá, de ser levado até lá, ver como é? E eu, né, o que eu mais desejo é de ir para o céu, né? Sei que, se Deus quiser, pode ser agora, né? Mas, e voltar, mas sei que um dia Ele vai me levar. E o dia que Ele me levar, não importa o dia, quando, a circunstância que for, o dia que for, terei agradecido ao extremo. Né? Na hora que for, né? Será maravilhoso. Né? Vai lá dar um passeio, né? Semana passada nós estávamos lá, né? No Arraial do Cabo, lindo, maravilhoso, a praia lá, mas pensa o céu, né? Se ali no Arraial do Cabo já é lindo, espetacular, né? Ver aquelas baleias enormes passando lá, a gente fala perto, né? Lá não pode ir mais perto, não, ela vai ficar lá na praia. É algo espetacular. Agora imagina lá no céu, tanto que é. O Paulo teve o privilégio lá, passear lá, voltar, mas a recompensa dele não foi tão gloriosa, assim, por assim dizer. Humanamente falando, é claro, porque logo foi dado um espinho na carne. A experiência dele, ou a recompensa não foi tão boa. Diante de uma experiência tão boa, né, nós esperamos que fosse exaltado, reconhecido, bajulado, né, falar assim, é o cara, né, foi lá e voltou, mas não foi. Mas Paulo foi humilhado, foi preso, apanhava, naufrágio e tudo mais, mas Paulo estava lá. O maior presente ele sabia, que era ter conhecido Jesus Cristo. Já havia conhecido de uma forma grandiosa, enquanto pessoal, lá na estrada de Damasco. Agora ainda mais de lá e poder ver as maravilhas de Deus lá no céu. Né? Realmente não é para qualquer um. Então, para ele, né, ser exaltado era o de menos.
Porque a perspectiva, a lógica de Deus é diferente da nossa. Nós queremos aqui, né, prega um sermão aqui, até mais ou menos, né, nós temos condições de ser tão bom, né, não cabe a nós avaliar também, chegar ali fora e alguém chegar, não, pastor, você arrebentou, né? A lógica nossa é essa. Mas a lógica de Deus é que uma palavra vem aqui e edifica. Quem sabe, o Luiz Henrique vai sair daqui edificado num sermão, num louvor. A lógica nossa é de que, fala que quem sobra aqui, para quem Deus dá talentos, dons, é de ser reconhecido. O meu microfone tem que estar mais alto, porque minha voz é melhor do que a dos outros. A minha voz é melhor que a da Maria Eduarda, então eu tenho que cantar mais alto para ser reconhecido. Ah, eu toco melhor do que fulano, então o meu instrumento tem que estar mais alto que a do outro, para que as pessoas possam reconhecer. A nossa lógica é essa. Infelizmente é essa a nossa lógica, da dureza do coração. Mas a lógica de Deus é diferente. Que a minha palavra possa edificar. Que a Ivanilda possa assim, chegar aqui, o pessoal do louvor, edificar ela com ministrando uma música, cantando para edificar a igreja, não para aparecer. Que o sermão possa edificar as vidas. Essa é a lógica de Deus, e não a minha, de ser reconhecido, de ser bajulado, de querer sobressair aos demais. Não é essa a lógica de Deus. Por isso, Deus, conhecendo Paulo, da sua grandeza, dos seus conhecimentos, das suas experiências com Deus, ele fala assim, espera aí que eu vou colocar um espinho na sua carne, para que você possa lembrar, vou fazer você sofrer pelo meu nome, para você conhecer. Mas Paulo realmente teve experiências, né? Ele perseguia a igreja, passou a ser perseguido, Deus leva ele até lá no céu, aqui, ó, para isso aqui que eu estou te preparando, por isso aqui que você vai sofrer. E Paulo aprendeu, né? E aprendeu, recebeu tudo isso, esse espinho na carne para não se exaltar, por causa das excelências das revelações que ele teve, né? Ou seja, a experiência dele com Deus foi completa, de maravilhosas revelações de Deus, de visões que Deus deu, e ao mesmo tempo de sofrimento. Essa parte lá de ver tudo lindo, maravilhoso, nós gostaríamos, né? Agora de ser preso, apanhar, acho que ninguém quer, né? Quantos teria coragem de chegar como Paulo e falar no poder do Espírito Santo, mesmo sabendo que aquela palavra dele, aquela pregação dele, traria consequências tão terríveis de ser preso, de apanhar. Ir lá pregar para as pessoas, né, ajoelhar, e levantar as mãos e chorar, acho que todo mundo quer. Mas correu o risco de apanhar, de ser preso, que ninguém está querendo. Mas Paulo aprendeu tudo isso. Né? Em Lucas, capítulo 18, verso 48, diz o seguinte, a quem muito é dado, muito é cobrado. A Paulo foi dado muito. Foi dado conhecer Jesus Cristo pessoalmente, ter uma experiência pessoal com Ele, de ser ensinado pessoalmente por Jesus Cristo, depois de ser lá arrebatado, levado até o céu, ver as maravilhas de Deus, voltar para escrever a maior parte do Novo Testamento, que chega até nós hoje. Mas foi um preço altíssimo, de dores, de prisões, né, um preço alto, que se assemelha, acho que depois de Jesus Cristo, foi o que mais sofreu pelo Evangelho, foi o próprio Paulo. E ele aprendeu que tudo isso era uma oportunidade grandiosa de anunciar Jesus Cristo, de falar da grandeza, da maravilha que é a eternidade. E olha que ele falava por experiência que ele viu. Né? Quando se trata, né, de essas experiências sobrenaturais, as coisas podem ficar muito sérias. E é muito sério mesmo. Eu algumas poucas experiências já tive, né, de orar por as pessoas. Né, às vezes não convém muita gente falar em público o nome, mas um dia estava intercedendo e orando para a pessoa, chegou lá em casa, quando eu tirei a camisa, assim, trocar de roupa para dormir, assando, o que é isso nas costas? Tinha uns vergões, e eu senti na hora, né, é algo assim, incrível, e ao mesmo tempo não doía. É incrível como Deus usa, e usa da forma que Ele quer, quando eu nem estava buscando isso. Depois a gente fica sabendo os dias lá que a pessoa foi um momento que realmente estava precisando
da intercessão naquele momento. Então Deus nos usa do jeito dele, do jeito que ele quer. Deus mostra, a gente sente quando Deus fala conosco. Mas, muitas vezes, nós não queremos, primeiro, de reconhecer a voz de Deus, e muito menos pagar esse preço aqui de servir a Jesus Cristo. Nós esquecemos que a maior recompensa é a eternidade. E não há recompensa maior do que essa. E nós nos perdemos justamente de querer ser reconhecido aqui, pelos homens, pelas pessoas à nossa volta, mas a recompensa é a eternidade. Em segundo lugar, a oração de Paulo nesse trecho. E eu tive pesquisando e em nenhum outro lugar, nas cartas, nem nos livros dos Atos, nós vemos Paulo orando por si mesmo. Ele era incansável em interceder pelas vidas das outras pessoas, sempre orando pelos outros, buscando o bem dos outros. Mas aqui neste texto ele ora por 3 vezes por ele mesmo, para que fosse possível Deus tirar esse espinho da carne dele. Eu acho que a dor, o trem era sério mesmo, Acho não, tenho certeza, melhor dizendo. Ao ponto dele orar 3 vezes, o homem que orava só pelas outras pessoas. Realmente esse espinho na carne estava incomodando, estava doendo. Como nós temos dito recentemente, nós temos dores, temos sim problemas reais. Às vezes, quando não é conosco, nós temos aquela incrível habilidade. Quando é no Vitor que está doendo, o que importa? É no Vitor, às vezes a gente só põe uma mãozinha lá, põe de oração para o Vitor. As pessoas pelo menos põem. Mas nós já até falamos sobre isso. Será que realmente a pessoa ora, ou sente, ou pelo menos se coloca no lugar da pessoa? Realmente está doendo? O problema dela é real na minha vida? A maioria das vezes não, Às vezes a gente só coloca uma mãozinha lá em oração, uma mensaginha lá, só para não pegar muito mal diante da igreja, diante do grupo, do WhatsApp. Mas nós precisamos mudar os nossos conceitos. Precisamos imaginar a dor do outro. As pessoas passam sim por problemas reais, de dores mesmo que sentem. Às vezes é lógico, buscado pelas nossas próprias mãos, consequências dos nossos erros, mas somos seres humanos, somos passíveis de falhas, de erros, e algumas sim são Deus mesmo chamando-nos, colocando algum espinho na nossa carne para que nós pudéssemos lembrar dele. E eu não canso de citar o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, tinha todas as revelações de Deus, do reino de Deus sobre eles, e mesmo assim, eles afastavam de Deus e Deus colocava dificuldades para que eles pudessem lembrar de Deus. E na nossa vida não é diferente, nós não somos melhor do que Paulo, não somos melhor do que os judeus, para que nós pudéssemos viver do nosso próprio jeito e ainda assim achar que Deus está o tempo todo à nossa disposição. Não é bem assim, Deus nos chama e nos coloca para que nós pudéssemos lembrar dele orando. Então Paulo ora e Deus responde. Deus responde, mas de que forma? Com um tremendo não para Paulo. Fala, não vou tirar. Não vou tirar o espinho da sua carne para que você não esqueça de mim. Para que você lembre todos os dias que eu existo, que eu estou contigo. Então, quando você está lá com aquele problema, às vezes difícil, como eu disse, problema real, e você está orando, mas cadê Deus? Onde é que está Deus? Deus não me responde, Deus não vai me tirar isso, Deus não vai me curar. Mas Deus não é tão poderoso para me curar? Deus sim é poderoso para te curar. Talvez Ele não fez isso justamente para você não esquecer dele. Que nós temos essa habilidade. Quando está tudo bem, para que eu vou precisar de Deus, Deus, para quê? Está tudo bem? Nem lembro. Vamos ser sinceros. Naquele dia ou naqueles dias, assim, passa pelo menos uma semana, sem nenhum problema, sem nenhuma dorzinha de cabeça. Você lembra de orar a Deus? Agradecendo a Deus, obrigado por essa semana maravilhosa que eu tive. Tive nem sequer um probleminha de nada. E eu já passei a semana toda sem orar. Incrível, O pastor passa a semana inteira sem orar. Passa. Somos falhos. Por quê? O coração é duro. Está tão bom que não precisava de Deus. Mas aí Deus, é Deus,
sabe colocar os problemas na nossa vida justamente para lembrar. Aí daquela madrugada lá, tipo 3 horas, 4 horas da manhã, você acorda e o sono vai embora. Justamente, aí você começa a pensar, nossa, está difícil, está assim. Aí você lembra de orar, né? Fala, Deus, ó, o negócio está difícil, né? Vamos lá, Deus, o Senhor vai ter misericórdia de mim mais uma vez, não vai? Vai. Mas aí ele faz lembrar. Então, quando está difícil, ore para que Deus te dê um belo não. Fala, não, não é do seu jeito. Quando está bom, aí se lembra de agradecer a Deus. Fala, Deus, obrigado que agora nós estamos bem alinhados. Tem que estar indo bom. Deus, se for possível, mantenha assim. Mas no dia, e seja ousado. Fala, Deus, no dia que eu estiver saindo da tua presença, coloca aqueles problemas para me lembrar do Senhor novamente. Será que você tem coragem de orar assim? Difícil, né? Ninguém quer ter problema, ninguém quer passar por dificuldade. Mas se for preciso, Deus vai colocar. Pode ter certeza. E Ele sabe. E Ele sabe colocar problemas. Justamente para lembrar. Para que no final de tudo, Jesus Cristo seja glorificado, seja exaltado. Para que eu não me perca. Para que eu não vire as costas para Deus e vou embora sem lembrar que Deus existe. Lógico, Deus não tem prazer nisso tudo. Ele não tem prazer no sofrimento. Ele só coloca justamente porque nós precisamos, porque nós temos o coração duro, porque nós somos rebeldes. Senão, ele não colocaria. Isso eu, com certeza. E Deus não retirou o espinho da carne de Paulo. E automaticamente, como eu disse, ele disse um não. Então, naquele momento, Deus ouviu Paulo, sim, respondeu, mas ele não atende de forma que Paulo desejaria, para que Paulo não se exaltasse, para que Paulo não se gloriasse, para que Paulo não se esquecesse de Deus. E é isso que ele faz conosco, né? Nos tirar do nosso conforto, né? Da nossa comodidade, da lá quando eu quero, achando que está tudo tranquilo, mas Deus traz essa resposta. E qual é a resposta de Deus, né? Resumindo, a resposta de Deus, em uma palavra, percebemos que ele está dizendo não. Não. A maioria das respostas de Deus é não. E por quê? Porque nós não sabemos pedir, nós não pedimos direito, nós pedimos para a satisfação do nosso desejo, da nossa carne, para que tudo fique bom para nós. Bom do nosso jeito. Nós imaginamos que vai ficar bom. Mas nós não sabemos. A palavra de Deus nos diz claramente que os pensamentos, os planos de Deus, a vontade de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E o que nós devemos fazer então, sim, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Quando Ele diz não, fique alegre, não fique triste. Tem pessoas que vão murmurar, vão blasfemar, vão se rebelar contra Deus, quando Deus diz não. É um momento de alegria. E por incrível que pareça, você deve se alegrar. Fala, pastor, mas eu estou querendo que minha mãe seja curada, que meus filhos sejam curados. Qual é o propósito de Deus? Aquilo nós já falamos lá, desde quando eu cheguei na igreja, eu ouço isso. Uma das primeiras palavras que eu fui ouvir. Quando você fala assim, Deus, por que isso? Não é por quê, para quê? O que o Senhor quer com isso? Me mostra logo o que é para nós mudar de fase, né? Como diria o pessoal dos joguinhos aí, né? É lógico que Deus não usa esses joguinhos, né? Mas para mudar logo, virar a página disso, Deus, para que isso? Me mostre e deixa eu compreender logo, me dá o discernimento de tudo isso para que eu possa prosseguir. Paulo entendeu logo, né? Falou assim, para que eu... E Deus deixou bem claro, é para você não se exaltar, para lembrar de quem fez tudo isso com você. E Paulo compreendeu. Paulo compreendeu que ele deveria, sim, passar pelas todas essas dificuldades por amor a Jesus Cristo, para fazer chegar do reino de Deus para as pessoas, para que ele pudesse entender claramente os propósitos de Deus na vida dele. Então, quem era o apóstolo Paulo para receber um não de Deus, né? Quem ele era? Simplesmente o maior missionário, como eu disse, né? Depois de Jesus Cristo,
foi o que mais sofreu pelo Evangelho, foi o que mais plantou igrejas, foi o que escreveu aí, né, boa parte do Novo Testamento. Mas tudo isso para que Deus pudesse abençoar. Nós não compreenderíamos no momento, mas hoje, né, passado aí praticamente quase 2000 anos, o mundo cristão conhece Paulo, exalta Paulo. Não adora, é lógico, né? Alguns querem adorar, mas não. Mas exalta, reconhece a importância, a grandeza da participação que ele teve na história bíblica, na história do Novo Testamento. Hoje nós reconhecemos tudo isso. Por quê? Porque simplesmente ele entendeu o não de Deus. Porque ele aceitou o espinho na carne, porque ele disse, Senhor, eu estou aqui, pronto para passar por tudo isso, para que fosse feito a vontade de Deus na vida dele, não a vontade dele. Você acha que ele não deu vontade de ser reconhecido? Chegar lá e falar assim, ó, sou eu que fui lá, o terceiro céu. Ele era humano como nós mesmos, pecador, cheio de vontades, como nós temos. Talvez um pouco melhor do que nós, mas ele era sujeito também a tudo isso. Mas ele entendeu, o diferencial dele é que ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Então nós podemos, né, entender com tudo isso, né, dentro da soberania de Deus, que Deus havia dito um sim para ele, sim para você compreender o que eu quero. O não de Deus se torna um excelente sim para nós quando nós compreendemos. Que aí vai se tornar sim por quê? Porque aí eu vou dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Como diria Isaías, usa-me a mim, me envia, né, deixa eu participar da tua obra. Então essa é a resposta de Deus. O não de Deus, na maioria das vezes, digamos assim que 99,9%, ele vai dizer não. E nós devemos glorificar Deus neste momento, porque Ele está nos impedindo de nós de viver o desejo do nosso próprio coração, que é cheio de pecado, cheio de soberba, de arrogância, de todas as espécies de males. Em quarto lugar, aí Paulo, diante de tudo isso, ele compreende a graça de Deus. Ah, você achou que ia ficar lá só na dificuldade, né? Sim, passou por todas as dificuldades, por todas as provações, as humilhações, as prisões, mas aí ele compreende, de fato e de verdade, a graça de Deus. Deus fez Paulo lembrar que o mais importante é a graça. Nada que Paulo pudesse fazer, ainda, né, que fala, ainda que desse o corpo a ser queimado, ainda que ele morresse por alguém, mas se não tivesse a graça de Deus, nada, nenhuma obra, né, nada que ele, o maior missionário que teve, como eu já disse, nada disso teria valor, se a graça de Deus não tivesse sobre ele. Assim é conosco. Você pode vir aqui todos os cultos, todos os trabalhos da igreja, você fazer tudo, ser a pessoa mais eficiente para trabalhar na igreja. Se a graça de Deus não estiver sobre você, nada é feito. Será uma mão de obra abençoada, valorosa, reconhecida talvez, né? Mas se a graça de Deus não estiver sobre nós, não adianta. Posso vir aqui e falar o melhor sermão de todos os tempos, mas se a graça de Deus não estiver comigo, nada é feito. Aí quando ele entendeu que a graça de Deus supera todas as dificuldades, todas as dores, tudo isso para arrancar o nosso orgulho, para chegar lá no dia do Senhor, no encontro que nós teremos com Jesus Cristo, e nós reconhecermos, dizer aquilo, obrigado, obrigado pela tua graça ter me alcançado, porque por ela poderei viver eternamente na glória junto com Deus. Aí Paulo, né, eu acredito, né, não por ele, pela a grandeza que ele teve, mas pela graça de Deus que o alcançou, aí terá a recompensa eterna, né, de não lá só passar, como eu disse, fazer um passeio lá pelo terceiro céu, né, um simples passeio, né, um simples passeio, como diria a Aline outro dia, só ser salvo, né? Só fazer um passeio lá no céu, mas lá ele morará eternamente. E nós também, né? Juntos lá, né?
diante do Cordeiro, glorificando Ele eternamente. Então a graça é suficiente quando Jesus Cristo fala para ele, a minha graça te basta. Você está fraco agora? Aí Paulo reconhece, sou fraco, a fraqueza é reconhecer que não dá conta sozinho, que eu preciso de Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo veio para curar, para salvar os necessitados. Aqueles que são muito fortes, que são muito cheios de si, autossuficientes, não precisam de Jesus Cristo. Agora nós somos fracos, pecadores, aí nós precisamos. Essa é a salvação. Se eu sou autossuficiente, eu não preciso de salvação. Né? Dou conta por mim mesmo. Sabe aquelas pessoas arrogantes, que você percebe, vê que ela está necessitando de ajuda, e agora estou falando aqui humanamente, está precisando de uma ajuda, mas ela não dá o braço a torcer? Não, é orgulhosa demais para receber uma ajuda, e vai lá e com todas as dificuldades, e não consegue, né, pedir ajuda e não consegue aceitar ajuda. Tem pessoas assim. E essas pessoas têm dificuldade com a graça de Deus. Porque a graça é uma coisa que é nos dada. É algo tremendo, mas é nos dado, não nos custa nada. Não tem como nós pagarmos pela graça de Deus. Ainda que Paulo, com todas as suas prisões e tudo, não foi pagamento pela graça de Jesus Cristo. Foi justamente para reconhecer a graça de Jesus Cristo sobre a vida dele. Então é assim conosco. Não vai ter como nós pagarmos pela salvação, pela que é a graça de Deus. Há sim agradecimento. Aí as nossas boas obras agora, se nós dermos conta de fazer algumas, é em agradecimento a Jesus Cristo. Por reconhecer que é Ele que nos dá essa graça, nos dá a salvação. E tudo isso passa, como fez Paulo, de reconhecer que somos fracos. Fala, Senhor, eu necessito. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não interferir, está perdido. Se o Senhor não vier e me buscar, me salvar, sou sério candidato ao inferno. Talvez nós não fazemos essa oração, né? Talvez alguns de vocês já fizeram, né? Fala, Senhor, sua graça me basta. O máximo que eu já fiz foi, Senhor, deixa eu compreender a sua graça. Preciso compreender para que eu possa caminhar mais tranquilo. Para que eu possa, quando vier as dificuldades, eu saber que faz parte da graça. Agora, nunca diga eu pago o preço. Tem muitas pessoas falando assim, eu pago o preço. Não, vier as dificuldades, eu pago. Pode deixar vir que eu estou pronto. Eu não estou. Não estou pronto, muito menos quero pagar o preço. Quero ser usado por Deus. E quero, e falo isso, né, na sinceridade, quero ainda compreender que Deus está me usando do jeito dele, porque senão ainda não vou lá e não faço ainda o que Deus me manda fazer. Ainda vou resistir, ainda vou ter dificuldade de fazer. Então o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu reconheço que eu necessito de Deus, aí Ele vai te usar, aí Ele vai me usar, aí Ele vai falar, Ele está pronto. Ele reconheceu a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua necessidade da interferência divina na vida dele. Então, ao reconhecer que é um pecador, o Evangelho se faz necessário. Aí a graça se faz necessária. Aí a pessoa entende que é só realmente com o Evangelho de Jesus Cristo para ser mudado. Mas tudo isso passa, como diz Paulo, pelo o reconhecimento da fraqueza. Aí a graça de Deus opera na vida dele. E para encerrarmos, né, então Paulo, ele recebe de boa mente, ou seja, com alegria, a vontade de Deus. Isso é o cristianismo verdadeiro, a sua capacidade de sofrer por amor a Jesus Cristo. O reconhecimento, o aceitar as dores, o sofrimento, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Lembra lá, quando você ora, Senhor, faça a sua vontade seja feita na minha vida? Você já orou assim já? Eu já. Mas e aí? O problema está quando a vontade de Deus é feita e eu não quero ela, não concordo com ela.
porque ela é diferente da minha. Mas, então tenha cuidado. Se você orar para que seja feita a vontade de Deus, quando ela vier, concorde. Porque ela é melhor para você do que a sua própria vontade, como é assim para mim. Então Paulo entendeu que Deus é soberano, tudo está nas mãos de Deus, Deus controla tudo, e que não deve questionar as decisões de Deus. As decisões de Deus são sábias, são para a eternidade. Não são só para aqui. Aqui é só um laboratório, só uma experiência. Nós podemos desfrutar delas sim. E vem aquele ditadinho aí, né? Aceita que dói menos. Quanto mais resistir, pior vai ficar. Então para logo de brigar com Deus. Para logo de murmurar, de questionar se Ele faz ou deixa de fazer. Se Ele tem planos na sua vida, como Ele tinha na vida de Paulo e tem, Ele fez da forma dele. Então nós só precisamos entender que somos servos e não senhores de Deus. Que tem uma grandeza de pessoas querendo ser senhor de Deus, controlar a vontade de Deus, determinar o que Deus deve fazer. Não. Deus, Ele é soberano, Senhor de todas as coisas. Como foi na vida de Paulo, será assim na nossa. Amém? Então, que as respostas, o não de Deus na nossa vida, possa ser compreendido sempre por nós. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cada vez, ó Deus, o Senhor disser não para nós, que nós possamos compreender, Deus, que o seu não, Pai, é para nos evitar a nossa arrogância, a nossa soberba, que nós possamos compreender o teu amor, a tua resposta em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.